O trabalho de um economista é baseado no estudo de como a sociedade produz, distribui e consome bens materiais e também serviços. Um economista compreende as mudanças do mercado e da economia de uma forma global e, com base nestas informações, ele busca garantir a saúde financeira de uma indústria, de um comércio ou então de um órgão público. Economia é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Odilon Guedes é economista e mestre em economia pela PUC de São Paulo. É professor do Departamento de Economia das Faculdades Oswaldo Cruz e dos cursos de graduação e pós-graduação da FAAP. É professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e também da Fundação Getúlio Vargas. É membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Odilon Guedes foi presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, vereador e subprefeito na capital paulista. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você pode enviar sua pergunta ao nosso convidado ou à produção do programa. Basta você acessar o nosso site, lá você vai encontrar as opções através do WhatsApp, Facebook, o site do programa, o e-mail. Você envia sua pergunta, se der tempo ainda a gente vai fazer a pergunta aqui quando estiver entrevistando o convidado. Se não der, nós vamos encaminhar a produção do programa e certamente a sua pergunta será respondida. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o professor Odilon Guedes, economista. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer em receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande poder conversar com você e com os telespectadores. Não, professor, é o tema comum, não tem muito como a gente sair. O momento econômico, o momento financeiro que o Brasil vem passando. Recentemente aí conseguiu-se aprovar a nova meta fiscal, que isso daí era um entrave, mas isso é uma das coisas que vem abalando a área econômica brasileira. O senhor, em toda a sua experiência como professor, como político também, atravessou, creio eu, que várias crises, não é a primeira e provavelmente não vai ser a última. Como é que o senhor tem visto isso daí? Eu acho que é uma crise gravíssima e quando a gente fala isso, é baseado em indicadores. Isso é muito importante, a gente poder pegar os indicadores econômicos. E essa semana saiu o IBGE, o cálculo do PIB desse último trimestre, que caiu 1,7%. E a previsão é que o PIB caia a 4% esse ano, 3,8%. Mas acho que é importante a gente entender muito claramente, o produto interno bruto é a soma de tudo que se produz no país durante o ano, tudo. Automóveis, sapato, roupa, óculos, viagem de turismo. E veja, o PIB brasileiro, no começo de 2015, era cerca de 6 trilhões de reais. Como ele vai cair esse ano aqui cerca de 4%, nós vamos começar 2016 com 5 trilhões 860 bilhões. Então, nós vamos começar mais pobres. E, além de tudo, a população brasileira cresce cerca de 2% ao ano. Então, 2015, então, 2015 começou com 202 milhões e 2016 vai ser uns 205, 206 milhões. Então, o conjunto da economia está empobrecendo. E também tem mais um aspecto importante, porque a indústria está caindo, o nível de produção da indústria, da área de serviços, a demanda da população. O único setor que continua se dando bem é o setor bancário, o setor financeiro, que tem lucros enormes os bancos. Batendo recordes novamente. Isso, né? Então você tem no fundo, o conjunto do país empobrece e você tem um setor dos bancos que continuam ganhando dinheiro, então no fundo você tem um empobrecimento maior, porque você tem uma transferência de renda da população, da indústria, do serviço para os bancos. Então, esse indicador é importante. E o outro, por exemplo, no mês de outubro, aumentou em 169 mil desemprego. A indústria da construção civil, só nesse ano aqui, já perdeu umas 500 mil vagas de trabalho. Então, é uma crise muito grave. E veja, à medida que vai aumentando o desemprego, quando ele é muito grande, ele é acompanhado por um arroxo salarial, porque o trabalhador começa a se submeter a qualquer tipo de aumento. Ele quer segurar o emprego. Isso, em vez de querer aumento de salário, ele quer segurar o emprego. E outro agravante muito grande é que, com o desemprego, os trabalhadores deixam de consumir. Diminui o consumo de televisão, geladeira, automóvel, sapato, roupa, e o governo arrecada menos. Porque quando você vende uma televisão, por exemplo, 40% do preço da televisão é de tributos.
Então, veja, é uma crise muito grande que, inclusive, eu acho que é um enorme equívoco a atual política econômica, do chamado ajuste fiscal, que o governo está cortando investimentos e uma taxa de juros altíssima, que é a Selic, né, que é a taxa básica. Agora é a maior do mundo? É a maior do mundo. E veja, eu acho que é importante a gente destacar que a taxa 14,25, que é a Selic, é a taxa nominal. A taxa real é a taxa nominal menos a inflação. É o que quem aplicar no mercado financeiro ganha de fato, que dá uns 5,5% ao ano, que é a estourada mais alta do mundo. E isso é um inibidor da volta do crescimento, porque, logicamente, todo empresário está atrás do lucro. Se numa situação de crise dessa, em que existe uma desconfiança enorme do que vai acontecer com o país, com esse desemprego, o empresário não vai investir. Aí ele olha lá. Pô, aqui tem uma taxa boa. Tem uma taxa ótima, ele coloca o dinheiro lá e aí ele não investe, não constrói, não amplia a empresa dele, seja de serviços ou uma indústria, então você não gera emprego e tendo menos emprego, tendo menos renda, menos vendas, o governo arrecada menos. Então aí você entra num círculo vicioso que vai levando a economia para o buraco que está levando e que você teria outra alternativa para poder. E esse é que eu acho que a grande discussão é o seguinte: qual é a alternativa? Né? Isso que nós precisamos Como discutir. sair dessa história? E que essa é a grande questão, sem prejudicar a maioria dos trabalhadores. E mas possível, essa taxa, né? professor, os que a defendem dizem, olha, nós temos que pagar essa taxa de remuneração, porque senão o investidor leva o dinheiro para outro local e nós vamos ter um problema mais sério ainda para financiar a dívida pública. O senhor concorda com isso? Não, mas veja o seguinte, a dívida pública, que é a dívida que o governo federal tem com o mercado financeiro. Isso é importante destacar. O governo ele faz investimentos, paga professores, todo o funcionalismo com o dinheiro que ele arrecada dos tributos que nós pagamos. Quando ele gasta mais do que ele arrecada... Precisa ir atrás do dinheiro. Vai atrás, isso acontece no mundo inteiro, é normal. E a dívida pública bruta brasileira hoje é cerca de 3,8 trilhões de reais. Que ela, em relação aos Estados Unidos e outros países, ela está bem controlada. Ela seria 60% do PIB, mais ou menos? Isso, é por aí. Agora, veja, o problema não é a dívida, o estoque, o problema é quando você paga de juros. Só para que eu acho que é muito importante, é o maior gasto que o governo tem. De setembro, saiu agora recentemente, de setembro de 2014 a setembro de 2015, o governo federal pagou 510 bilhões de juros. Esse é o custo. Isso que faz a dívida crescer. Porque, veja, quando você vê muitos economistas analisando a situação, eles repetem, o governo precisa fazer a lição de casa. Significa que o governo precisa cortar gastos. Tudo bem, mas qual gasto precisa cortar? Educação? Não dá, que já está ruim demais. Não, saúde? Para cortar 10 bi em áreas sociais é muito complicado. Isso. Agora, pagar 500 de juros... De juros, e veja, aí é que está o detalhe. 1% de taxa de juros de aumento, o governo vai pagar mais ou menos 30 bilhões a mais. E qual é a justificativa para aumentar os juros? Para controlar a inflação. Agora, veja o seguinte, outro indicador, faz mais de 1 ano e meio que a Selic vem aumentando, que é a taxa básica de juros, e nesse 1 ano e meio a inflação continua aumentando. Por quê? Porque a inflação não é de demanda. Você vai levar o sujeito ao desemprego para ele consumir menos, para cair a demanda e controlar preço. A inflação está ligada ao quê? Primeiro, a preços administrados. O que é isso? São os preços que o governo determina. O preço da gasolina, da energia elétrica, do gás, que aumentou tudo. A taxa de juros não tem nada a ver com isso. Ou, por exemplo, como teve uma desvalorização cambial muito grande, a nossa moeda está valendo menos agora. Há 1 ano e meio atrás, você precisava de R$ 2,50 para comprar menos. $1. Agora, R$ 3,90. Então, tudo que a gente importa encareceu. Então, o trigo, por exemplo, por que o pãozinho aumentou? Porque grande parte do trigo que nós consumimos, macarrão, pão, etc., é feito com trigo, grande parte importado. Então, à medida que a nossa moeda desvaloriza, custa mais caro. Isso é repassado. E veja, o que a gente fala é que desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula e Dilma, a taxa de câmbio foi utilizada, que a gente chama de âncora cambial, para segurar os preços. À medida que a nossa moeda valia muito, você importava barato. Porque se ameaçava também o empresário aqui, olha, se você subir muito, eu importo com esse dólar barato. Isso. Agora, com a desvalorização cambial, o empresário brasileiro pode aumentar os seus preços.
E outro problema também, então a inflação é por causa de preços administrados, gasolina, energia elétrica, gás, por causa da desvalorização cambial e é também na área de serviços, porque serviços você não importa, que é aluguel de casa, escola, cabeleireira, médico, etc. Então é uma política equivocada que o governo, nós temos condições de mudar a política econômica, só que você vai interferir em interesses econômicos poderosíssimos, por exemplo, do setor financeiro. Agora, isso é uma questão política. Tem receita para o Brasil crescer. O Brasil, veja, inclusive, que eu acho que é importante destacar, o Brasil precisa ser construído. 50% do povo brasileiro não tem saneamento básico. Falta metrô em tudo quanto é lugar, em São Paulo, outras Todas capitais. As obras, falta porto, estrada, ferrovia. Então, veja, o que o governo tinha que fazer? Investir bilhões, dezenas de bilhões na infraestrutura, em várias áreas, aí ele vai gastar mais. Aí como é que ele faz? Abaixa a taxa de juros, que você vai economizar de um lado e vai fazer um gasto altamente produtivo. Só que aí você vai mexer com interesses enormes do capital financeiro, que aplica dinheiro no mercado financeiro, capitais internacionais, e o governo não tem coragem, o governo está altamente fragilizado, porque além dessa crise econômica, nós temos uma crise política, o governo não tem projeto nenhum. Você crise não sabe institucional, né? Institucional. Porque não se sabe, denúncia de um lado, estourou escândalo aqui, se está apurando o escândalo, já estourou um outro. Quer dizer, realmente, para o investidor, eu digo, né? Quem está lá de fora está olhando tudo isso e fala, pô, mas pensa que bagunça bem, você é investidor, você tem um dinheiro lá que você pode investir. Agora, com essa confusão generalizada, e o país não tem projeto. Veja, nós estamos correndo atrás do rabo faz décadas. O último projeto macroeconômico foi o segundo PND, que foi de 1974 a 79. De lá para cá, o Brasil não tem mais projeto. Ainda no regime militar. Ainda no regime, não tem mais projeto nenhum. Qual é a política industrial, educacional, de infraestrutura, de substituição, de você poder produzir internamente vários produtos que você acaba importando sem necessidade, tá certo? E o Brasil, inclusive, está regredindo, porque como a nossa taxa de câmbio ela foi muito sobrevalorizada, a nossa moeda valia muito, a indústria brasileira perdeu um espaço enorme no mercado interno. Se você for comprar coisa, você vai numa loja de material de construção, vê de onde é que veio o alicate, a chave de fenda, tudo da China. Tudo da China. Tá, Mas isso é um fenômeno mundial, né? Não, mas na Europa, veja, Estados mas não Unidos é, também. veja, você precisa ter uma política que não é que você vai fechar o Brasil em hipótese alguma, muito pelo contrário, você tem que colocar o empresário brasileiro em concorrência com o empresário internacional para ele poder melhorar o seu produto. Agora, isso tem que ser feito de forma planejada. Você tem que chamar o empresariado brasileiro, aí é que o governo tem que ter projeto, chamar o empresário e falar, olha, nós vamos proteger o mercado durante 1, 2 anos. Podemos você poder investir. Agora, com você, podemos até abrir linhas de financiamento do BNDES, agora você vai ter que investir e dar segurança para ele. Aí que o governo tem que poder investir. Então, veja, isso é possível. E mais uma questão importante, que eu sou atualmente diretor do Sindicato dos Economistas, nós fizemos uma proposta de reforma tributária, que você tem... A nossa proposta é o seguinte, é abaixar os tributos indiretos, que é o IPI, CMS, COFINS, tá? Cerca de 50% da carga brasileira é indireta. Então, quem ela pega? O consumidor, ela pega igual. Inclusive, tem um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, ele mostra que quem ganha 2 salários mínimos, 53,9% do que a pessoa ganha é para pagar tributos. E quem ganha mais de 30% é 29%. Mas porque a carga é indireta. É inaceitável, né? Veja, quando você compra uma televisão, 40% do preço dela é de tributos. Uma televisão de R$2.000, 800 vai para a mão do governo. Se o trabalhador ganhar R$1.000 e comprar essa televisão, ele está pagando R$800 de tributo. Tem um outro que ganha 50 mil ou 20 mil, comprar essa televisão, paga a mesma coisa. Isso é um erro enorme, porque você prejudica a população de baixa renda, prejudica as indústrias, os produtores. Então, a nossa proposta é abaixar os tributos indiretos, porque a empresa vai vender mais barato, vai vender mais e o trabalhador vai gastar menos para comprar produtos. E aumentar os tributos diretos, que é o que acontece na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que é? Imposto sobre herança, imposto de renda, sobre a propriedade, sobre a riqueza. Que eu até falo, eu acho que é normal quem é mais rico ter que pagar mais, que é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Tá certo? As alíquotas são diferenciadas lógico. Em todo local. Então, por exemplo, e mais um detalhe, são alíquotas progressivas. Por exemplo, imposto sobre a herança, o sujeito morreu, largou uma casa para viver, você não vai cobrar imposto.
Agora, à medida que ele vai deixando uma herança maior, você vai aumentando. Só para dar um exemplo, na Inglaterra, o imposto sobre herança tem mais de 300 anos. E o Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, que era uma pessoa altamente conservadora, ele falava que esse imposto é muito bom para evitar rico indolente. Porque o cara ganha tudo. Eu fiz alguns trabalhos nessa área, pesquisei. Então, nós estamos trabalhando isso no Sindicato dos Economistas. Esse documento tem apoio de várias entidades, porque é outra forma do governo fazer justiça social, porque aí ele vai diminuir a tributação da população de baixa renda, então vai sobrar mais salário no fim do mês e tributar quem tem mais dinheiro, que eu falo, eu não sou contra o rico, agora é o óbvio que quem ganhar mais tem que pagar mais. No Brasil é o contrário, quem ganhar mais paga menos. Mas esse imposto que foi chamado, né, sobre as grandes fortunas, isso. E eu entrevistei alguns economistas, inclusive do PT, sobre isso. O ponto que eu acho que não existe muita coerência é que eles enquadram R$1 milhão como uma grande fortuna. Não, é essa que está a discussão. Então, aí realmente, exemplo, se a pessoa tem um apartamento de 2 dormitórios, um automóvel, uma poupança para a filha fazer a faculdade, praticamente chegou nesse valor. Mas veja, é que eu acho, nós precisamos pegar a realidade do Brasil. Só para dar um exemplo. Por exemplo, eu pessoalmente, imposto sobre herança. Vamos supor, hoje qualquer herança que você deixa, hora que você for transmitir, você paga 4% aqui no estado de São Paulo. Isso. Então é o seguinte, até R$1 milhão está isento. Porque R$1 milhão, hoje em dia... Aí de 1 milhão a 5 milhões, cobra 4%, que é o que é atualmente. De 5 a 10, 8%. E vai progressivamente até 30%, que é o limite. Essa proposta sindical, nós fizemos várias hipóteses, tá certo? Porque você vai pegar um sujeito que ganha 50 milhões, se ele pagar 30, ele vai pagar 15 milhões. Ele vai deixar de ser rico, porque a fortuna deixou de ser de 50 para 35? Ele não vai deixar de ir para a Europa, nem jantar fora. Quando morreu a princesa Diana, a Diana, lá na Inglaterra, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou 15 milhões de imposto sobre herança. Veja, você fala isso, parece um absurdo agora. Quem conhece a Inglaterra vai ver o padrão de vida que Mas tem. aí entra aquela história, o arrecadar. Mas e como usar? Porque aqui o sentimento que a gente tem no Brasil é o seguinte, quanto mais você paga, menos você tem... Tranquilamente. Não, eu acho que, inclusive, essa preocupação é justa, até foi importante você levantar, porque na nossa proposta, é uma proposta que fala em reforma tributária e combate à corrupção. Porque não adianta você pagar tributo e os caras vão lá e roubam. Quer dizer, isso é inadmissível. Então, a gente tem uma proposta que a população tem que participar, tá certo? Eu dou o seguinte exemplo, um sindicato. A maioria dos trabalhadores depende de saúde pública e educação pública. Aí se eu perguntar, eu acabei me especializando em finanças públicas, meu mestrado é nessa área. Se eu perguntar quanto é que é o orçamento de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, ninguém sabe. Quando é que vai ser debatido o orçamento, ninguém sabe. Nos Estados Unidos, quando vai o orçamento federal, vai o presidente da República. Se explicar. Se explicar. Aqui é dinheiro público. Quem sustenta o governo, que paga o salário do vereador, do deputado, do presidente, do prefeito, e qualquer obra é feita com o nosso dinheiro. Não, então, o IPTU nos Estados Unidos é aprovado pela população. Então, a grande maioria das prefeituras manda uma proposta, mas a população é que decide quanto vai ser. Por exemplo, isso que você falou é muito importante. É o seguinte, uma reforma tributária tem que ser acompanhada de um debate do combate à corrupção e a população começar a participar. O que eu penso, viu? E veja, são questões, essa proposta do nosso sindicato é para ser debatida. Lógico, é uma embrionária, mas tem que começar a conversar. Pode ser que tenha equívocos. Agora, por exemplo, o que eu penso é o seguinte, se a sociedade começar a controlar os equipamentos públicos, isso é possível? Aquilo que eu estava falando do sindicato. Se o sindicato colocasse uma diretoria para acompanhar a execução do orçamento da cidade de São Paulo, ele poderia ajudar muito para saber se tem superfaturamento de obra, se tem roubalheira. E porque se a gente for esperar os políticos mudarem, lógico que tem muitos políticos honestos, mas infelizmente grande parte está lá para se dar bem na vida. Isso só vai mudar se a sociedade participar democraticamente. Os meios de comunicação têm um papel fundamental, porque muita gente fala que o Brasil não tem jeito. Lógico que o Brasil, primeiro, o Brasil é o 5º país do mundo em população. Dos 200 países organizados, isso é um potencial enorme. É o 5º em extensão territorial. Tem água, é o país que tem mais água doce do mundo.
Tá certo? Então nós temos um potencial enorme para resolver os problemas. Agora, precisa começar a controlar os políticos. Agricultura forte. A agricultura, a indústria, ela tá tendo um processo de desindustrialização, mas é possível a gente recuperar. Agora, para isso, a sociedade precisa participar. A sociedade não pode ficar olhando. Veja, uma coisa que eu defendo muito. Na Suécia, eu li um artigo, em média, cada cidadão participa de 4 trabalhos voluntários. Aí eu chego na classe e pergunto para os meus alunos, quem é que participa de trabalho voluntário? Ninguém. Entendo. Eu falo, não, como é que vocês querem mudar o Brasil? É isso que eu queria falar também. O Brasil tem jeito, primeiro isso. Segundo, temos que mudar, porque não é normal um país que tem 60 mil homicídios por ano. Isso é uma coisa brutal. É a guerra que nem da Síria. Que agora, essa doença Zika, aí que as grávidas estão indo mais para o Nordeste, que estão com medo de ter o problema lá de microcefalia. E aí você pega um sujeito do governo, ele recomendou que as mulheres têm que parar de engravidar. Quer dizer, é brincadeira. Aí isso não é normal. Não é normal você ficar 2, 3 horas aí no ônibus. Ou a educação pública, a nossa, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma entidade que tem uns 30, 35 países. A cada 3 anos ela faz um exame que é da língua do país, né, de matemática e conhecimentos gerais. Dos 65 países que ela faz, a última que foi feita, o Brasil chegou em 58º lugar. Mas ela não repete mais de ano, porque se repetir não tem a verba da ONU, é um negócio maluco. Então, veja, então é o seguinte, nós temos que dar um jeito pro Brasil, porque o filho de vocês vai crescer, ou minhas netas vão crescer, e nós vamos largar essa bomba na mão deles? Não pode, nós temos que fazer um esforço de mudança. É possível agora, a população tem que participar. Senão isso aqui não muda. E aí, voltando, e o governo, então, está fazendo tudo errado. O governo Dilma é lamentável, quer dizer, o tipo de política econômica que está desenvolvendo, está levando o país para uma recessão gravíssima, o desemprego deve aumentar mais ainda e, logicamente, além da questão econômica, como você falou, você tem uma crise política que isso aí vai enredando todo mundo nessa situação que nós precisamos debater as possíveis saídas. A máquina está muito inchada mesmo, porque nesse relatório que apareceu recentemente, foi até gozar, todos os itens estavam lá. Produção industrial caiu. Desemprego aumentou. A única coisa que não... Gasto público. O gasto público mas veja, subiu. Aquilo que eu falei, precisa saber aonde gasta. O governo está gastando muito com juros. Isso que eu estou falando não é que eu estou inventando. 510 bilhões, eu fiz alguns cálculos até, com 510 bilhões que gastou um ano, dá para construir 125 mil creches, cada uma custando 4 milhões de reais. Ou, uma casa popular custa mais ou menos 80 mil reais, dá para construir 6 milhões e 250 mil. Isso em um ano? Em um ano. Quer dizer, então veja, e essa oportunidade que você está me dando aí, que eu acho que é extremamente importante, porque a gente não vê em outros canais de televisão esse tipo de discussão, é sempre a mesma discussão. O governo precisa fazer a lição de casa, precisa fazer cortes. Aí eu pergunto aonde? Por exemplo, você pega um cidadão, aí ele reúne a família dele e fala, nós estamos gastando muito. Aí ele vai o quê? Tirar o filho da escola, cortar a alimentação? Primeiro ele precisa ver onde é que está gastando muito, está deixando muita luz acesa, a torneira está aberta, os filhos estão indo para a balada, então nós vamos cortar gastos supérfluos. Só para te dar um exemplo importante. Não é cortar o leite logo de cara. Lógico, não vai. Então essa é a questão. E veja, e o governo tem um papel importante de alavancar o desenvolvimento, que a gente chama, que no fundo é uma política keynesiana, que foi um economista importante do século XX, que com a crise de 30 nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma teoria que ele falava o seguinte, o mercado, se deixar o mercado, leva a economia para o buraco, o mercado resolver tudo. Tanto que a crise de 2008 foi isso aí. Inclusive o Paul Walker, né, se queimou de uma forma, porque ele era um árduo defensor. Não, o mercado se regula, né? O mercado é a lei da selva. Porque numa disputa de mercado, uma empresa maior vai engolir a menor. E um empresário não vai ser bonzinho com o outro. Pelo contrário, ele quer pegar o mercado do outro. Então, o Estado tem que regular. E o Keynes, eu creio que, no fundo, a teoria dele, simplificando bastante, o Estado tem que contratar, se tiver crise e desemprego, o Estado tem que contratar um trabalhador para fazer um buraco e outro atrás para tapar. Por quê? Porque você está empregando, está pagando salário, o trabalhador vai comprar televisão, roupa, comida. Foi a saída da crise americana, na queda da Bolsa em 29. Isso. Não, e agora? O que os Estados Unidos fez? Porque a economia americana ela está numa situação melhor que a europeia. Porque os Estados Unidos definiu
durante cerca de 2 anos, o governo americano injetava 80 bilhões de reais por mês comprando títulos dos bancos para poder tentar aumentar o crédito. Emprestou as empresas, né, que estavam em dificuldades. Veja, então, isso que eu estou colocando, por quê? Aí, voltando, esses setores que falam que tem que aumentar a taxa de juros, como saiu essa semana dizendo que estão pensando de novo, que acha que a taxa de juros vai controlar a inflação, só que a inflação aumentou. Veja, então tem uma incoerência aí. Segundo, o governo gasta muito, gasta onde? Com juros. Então é um debate que a sociedade precisa fazer. Então, você tem que pegar vários interlocutores, representantes dos bancos, das indústrias, do comércio, dos trabalhadores, tá certo? Das universidades, debater para que a gente possa mostrar que há caminhos reais. E aí que eu volto a falar, é uma questão política. Tá certo? A atual política econômica, no fundo, quem está ganhando dinheiro são os bancos. E o que eu estou falando não é que eu sou contra a banca, eu estou inventando. É pegar o balanço dos bancos. E aí pega na indústria, a indústria está indo para trás, está desempregando. Tá certo? Então, são questões fundamentais do ponto de vista do desenvolvimento do país. Aí você precisa ter um projeto. O que nós queremos para o Brasil? Não, dentro desse número que o senhor falou, eu estava fazendo uma continha agora, nós estamos pagando por dia aproximadamente 1,5 bilhão de juros, é isso? São 520 milhões ao ano. 1,5 bilhão por dia. Eu nem tinha pensado nisso. Quer dizer, veja, são questões que a maioria das pessoas, eu falo com muita segurança, não tem dimensão. Porque as informações que passam é o seguinte, precisa fazer corte, eu quero saber onde. Aí isso que eu ia dar um exemplo. Outro dia eu peguei um documento do pessoal ligado, do sindicato ligado à Receita Federal. E aí o documento deles mostra o seguinte, que o Brasil tem fiscais alfandegários para cuidar de 16 mil quilômetros de fronteira seca, que é a fronteira que o Brasil tem, não é a fronteira com a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru, Venezuela. São 16 mil quilômetros. Para cuidar de todos os aeroportos e todos os portos, tem 3 mil funcionários. A Alemanha tem 40 mil. E a Alemanha é um pouquinho maior que Minas Gerais. Quer dizer, então, outra coisa... Você precisa, por exemplo, analisar a Câmara Federal e o Senado junto, tem um orçamento brutal. Acho que dá uns quase 10 bilhões de reais. Aí tem muito funcionário lá? Vamos debater. Entendeu? Agora, você precisa fazer concurso para contratar funcionários para a Receita Federal, para aumentar a fiscalização, porque isso aumenta a receita. Lógico. Uma apuração aí que se arrecada um volume de imposto que paga a conta do ano. Outra coisa, nós temos que melhorar o salário dos professores. Não é só isso para melhorar a educação. Mas você precisa melhorar porque, olha, quando eu era jovem, que eu estudei em escola pública, que todo mundo queria ir para isso, ninguém queria escola privada, porque era de altíssimo nível. E aí você vai conversando com o pessoal mais velho, aí eles falam, pô, o jovem lá naquela época ia discutir o que ele ia fazer na vida, eu não sei se você é advogado, economista, engenheiro, médico, professor. Aí o pai falava, vai ser professor. Por quê? Porque os salários eram mais ou menos equivalentes. O professor era um cara de elite. Agora, hoje, meu amigo, ninguém mais quer ser professor. Tem, alguns anos atrás... O Gilberto de Menstein, que é um jornalista, ele publicou faz uns 4, 5 anos, uma pesquisa com alunos do último ano do ensino, que antigamente do ensino médio. E aí, quem queria ser professor? Ninguém na escola particular, ninguém. E na escola pública, 2%. Quer dizer, como é que um país pode ir para frente se ninguém quer ser professor? Quem vai ensinar? E eu sou professor. E eu falo com o maior orgulho, é a profissão mais importante que tem. Porque você forma uma nação com educação. Porque a hora que você educa o sujeito, ele vai ser um profissional competente, que... Você tem uma queixa aí generalizada que falta produtividade nas empresas brasileiras. Lógico, o cara sai da escola, não sabe ler direito. Despreparado, porque professor virou um bico. O cara dá aula em 200 mil lugares. Porque professor não é só você estar lá no horário de dar aula. Você tem que preparar ter matéria, tempo para ler, para preparar a matéria, se atualizar, corrigir prova. Então... ele tem que... A aula é uma parte do que... Então, você tem que ter muitos professores e ir ganhando muito bem. Então, o governo tem que gastar dinheiro aí.
Onde merece. E aí combater a corrupção, essa vergonha que foi essa questão da Petrobras, olha, é um negócio vergonhoso, é inacreditável o nível de corrupção que chegou ao país. O maior escândalo financeiro da história do mundo, né, dos valores envolvidos. Porque veja, a turma fala em 100 milhões de dólares, as pessoas, como se fosse normal, pessoal, 100 milhões de dólares, no Japão, dinheiro. Às vezes o cara, por causa de 10 mil dólares, se suicidou. O cara se suicida. Aqui parece que é normal, entendeu? Porque a sociedade brasileira foi, de certa forma, se habituando com isso, que é uma coisa de longo prazo, é um problema histórico, né? O Brasil teve problemas muito graves aí na sua história, que eu acho que é outra coisa fundamental, a gente entender um pouco por que o Brasil é desse jeito, né? Nós não somos assim. Inclusive, queria já deixar aqui o nosso convite. Nosso tempo hoje está se esgotando, mas queria deixar o nosso convite para o senhor, numa próxima oportunidade, se o senhor nos honrar aí com uma explicação sobre a história do Brasil, a origem e os desdobramentos, né, dessa área econômica. Mas, professor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Bem. Eu queria mais uma vez agradecer o senhor e deixar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, alguma pergunta que eu não fiz. Por favor, fique à vontade. Eu acho primeiro, eu que quero agradecer a oportunidade para poder colocar o meu ponto de vista num debate fundamental para a sociedade brasileira, e falar o seguinte: nós somos desse jeito, é fruto de um tipo de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Por exemplo, os Estados Unidos começou a ser colonizado mais ou menos na mesma época que o Brasil. E por que lá o país se desenvolveu, virou a maior potência econômica do mundo e nós não? Aí tem por trás várias questões que são possíveis de ser explicadas. O brasileiro não é mais burro, não tem nada disso. De jeito nenhum. Entendeu? O problema não é esse. Muito mais criativo. É lógico, é o tipo de colonização que houve, os problemas que nós tivemos. No fundo, esse jeitinho brasileiro de ficar batendo nas costas de todo mundo e deixar para lá coisas que você precisaria enfrentar. Entendeu? Então tem uma série de questões que são importantes a gente entender, e se eu tiver uma nova oportunidade, será um prazer muito grande. Prazer vai ser nosso. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.